Olá a todos! A essência das disputas da emanação de civilizações extraterrestres por muitos anos é um assunto entre os teóricos da conspiração, mas alguns fatos indicam que as autoridades estão deliberadamente tentando esconder a verdade sobre isso. Quão terrível pode ser o verdadeiro estado de coisas e como isso afetará a percepção da humanidade sobre o universo? Mas no meu vídeo. Em julho de 1947, na primeira página do Diário Roswell, foi publicado um artigo com o título "Oficiais da Base Aérea Militar encontraram um disco voador em uma fazenda local". Mas em vez de desenvolver a história, o fazendeiro cuja fazenda se tornou o local do suposto desembarque recusou confirmar os fatos. E, em consequência, a Força Aérea dos Estados Unidos emitiu uma declaração oficial, segundo a qual a aeronave misteriosa era apenas uma sonda meteorológica. Há sugestões de que o contato da humanidade com os alienígenas ocorreu, mas é impossível confirmar 100%. É provável que seja vantajoso para alguém manter esse fato secreto. A história do estado do Novo México está repleta de contos, fofocas e histórias incríveis. Por isso, ufologistas de todo o mundo vêm aqui. É digno de nota que 2 anos antes do incidente de Roswell, o primeiro teste de armas nucleares do mundo, o projeto de Manhattan, apelidado de Trinity, teve lugar aqui. O que vocês acham, queridos seguidores? Poderia a força destrutiva descoberta pela humanidade servir como uma razão para representantes de civilizações extraterrestres visitarem nosso planeta? Escreva nos comentários. Sobre a cooperação secreta entre a civilização humana e os alienígenas, ufólogos e cientistas apresentam muitas hipóteses. Mas, a julgar pelas histórias sobre a base de Dulce, essa afirmação pode ser mais do que uma bicicleta normal para turistas. A base está localizada perto da fronteira com o estado do Colorado, perto da reserva dos índios Navajo. Sua construção começou abrupta e espontaneamente, e todos os moradores de uma pequena cidade localizada nas proximidades foram relocados à força. Certamente é por isso que o público tem dúvidas. Nos anos 70 do século passado, o físico Paul Bennewitz dirigia uma empresa ao lado da base da Força Aérea de Kirtland. Objetos estranhos sobrevoavam regularmente no início da manhã e à noite sobre o território da Força Aérea em direção à cordilheira de montanhas. Disse que essas aeronaves foram os primeiros protótipos de drones para o reconhecimento aéreo. Mas, aos olhos de Bennewitz, eles não pareciam algo criado pelo homem. Posteriormente, o físico foi capaz de interceptar os sinais eletrônicos, cuja fonte era a base de Dulce. A natureza dos pulsos nos permitiu supor que eles estavam vindos do solo. Esse fato também deu mais impulso à teoria sobre o edifício misterioso. Em 2005, o livro Projeto Beta foi publicado sobre a autoria de Greg Bishop. Permite a hipótese de que todos os eventos que ocorreram na base foram de fato uma ficção. Mas isso levanta ainda mais perguntas. Segundo os argumentos de Bishop, a maior parte da história foi composta por especialistas da contra-espionagem para criar e espalhar desinformação. Tal teoria realmente tem o direito à vida, mas nesse caso a humanidade falhou nesse teste de pensamento crítico. Se assumirmos que o que estava acontecendo era ficção, então os seguintes fatos foram pensados e interpretados com sucesso pelo público. Mas talvez esse mesmo livro fosse a fonte de desinformação. O que acham? De acordo com informações não confirmadas, nos anos 79, Philip Schneider, geólogo de formação, estava envolvido no projeto de bases militares subterrâneas de localização profunda. Segundo ele, o objeto Dulce tinha 7 níveis, e Schneider e seus colegas trabalharam no aprofundamento subsequente. Ele também afirmou que o sistema de túneis nos níveis não interconectava simplesmente partes da base, mas divergia por muitas milhas, criando uma rede entre várias instalações governamentais.
Durante o processo de perfuração, houve problemas com o equipamento, durante a correção dos quais a equipe encontrou vários alienígenas cinzentos. Houve uma batalha em que 3 de 60 pessoas sobreviveram, incluindo Philip. Segundo o geólogo, as criaturas dispararam plasma do peito e os tiros tiraram vários dedos da mão. Nos anos seguintes, a alta taxa de mortalidade em bovinos foi observada em áreas locais. Os animais foram encontrados completamente sem sangue. O registro da Marinha, datado de 1975, também chamou a atenção do público para o que estava acontecendo no Novo México. De acordo com o relatório de Gabe Valdez, ele encontrou uma carcaça de vaca mutilada em um campo perto da base. De acordo com os militares, dentro do corpo atormentado estava uma criatura descrita como um cruzamento entre um homem, um sapo e um macaco. O feto estava em um espaço cheio de líquido estranho. A Marinha também observou que o vaso da vaca se parecia a uma câmara de incubação. Um fato interessante é que a descoberta de Gabe Valdez é uma confirmação indireta das informações fornecidas por Thomas Costello. Esse personagem semi-místico foi considerado desaparecido, segundo dados não confirmados, após o vazamento da informação. Segundo ele, trabalhou por algum tempo como oficial de segurança na notória base, e a situação era muito mais séria do que parece à primeira vista. Dulce é o maior centro de interação alienígena para todo o oeste dos Estados Unidos. Suponhamos que os laboratórios estão realmente localizados dentro da instituição, e se esse lugar não for o único centro de organismos alienígenas. Thomas Costello também forneceu uma fotografia na qual a incubadora com as cápsulas, nas quais estranhas criaturas estão localizadas, é claramente visível. Isso nos permite traçar paralelos com a história do estranho feto encontrado por Gabe Valdez em uma carcaça de vaca perto da base, mas essas são apenas suposições. Separadamente, essas histórias parecem fantásticas o suficiente para fazê-los acreditar imediatamente, mas alguns dos detalhes nelas são os mesmos, o que elimina a possibilidade de uma conspiração. As pessoas que contavam suas histórias eram estranhas umas às outras e interagiam com base em diferentes intervalos de tempo. As informações dos trabalhadores envolvidos na construção de túneis subterrâneos do Laboratório Nacional de Los Alamos, do Laboratório Sandia e da base da Força Aérea de Kirtland permitem unir alguns dos detalhes. Foi perto do último lugar que Paul Benevitz registrou objetos voadores estranhos. De acordo com os trabalhadores, as instalações vão para o fundo da Terra, o que confirma as palavras de Philip Schneider sobre uma rede subterrânea organizada que cresceu centenas de quilômetros, ligando as instalações do governo à base de Dulce. Os construtores dos túneis também afirmaram ter visto vislumbres dos corpos de criaturas misteriosas no sistema de comunicação subterrânea. O interesse é causado pelo fato de que, segundo Thomas Costello, a construção da base de Dulce começou no final dos anos 40 do século passado. Essa informação permite relacionar tudo o que acontece com o incidente de Roswell, que deu origem à lenda dos alienígenas no Novo México. E se a terrível descoberta no terreno agrícola se tornasse a base para a construção de todo um labirinto subterrâneo e cooperação entre a humanidade e os organismos alienígenas? Para quem é tão desfavorável, os vazamentos de dados informativos sobre a base até o ponto de ter intenções de eliminar informantes. Em 1967, a área próxima à suposta base secreta era visitada por representantes da Comissão de Energia Atômica. Eles lançaram o projeto Gas Bug, no qual foi decidido explodir uma bomba nuclear no solo para descobrir um campo de gás natural. A operação ocorreu no dia 10 de dezembro. De acordo com o decreto do governo, as escavações ainda são proibidas em certas áreas próximas a Dulce. Provavelmente, a exploração do território para campos de gás foi apenas uma cobertura para a varredura urgente de vestígios. Mas então surge a questão lógica: o que eles temiam deixar sair do chão?
hoje a base de Dulce está oficialmente fechada. O território onde o misterioso local é fechado ao público e a própria base parece abandonada. Cria-se o sentimento de que ninguém pisou o pé por aqui há já muito tempo. Mas, de acordo com o testemunho dos moradores locais, luzes estranhas aparecem regularmente no céu sobre esse terreno. Com base nisso, pode-se supor que a base não parou de funcionar. É verdade que as carcaças mutiladas de vacas não são mais encontradas, então pode-se supor que a base tenha sido desativada. Mas talvez seus misteriosos habitantes estejam apenas esperando por algo. Eles podem se preparar para eventos que a humanidade não pode prever? Podemos nunca saber a verdade sobre o que realmente aconteceu lá, mas esse tópico definitivamente vale a pena ser discutido. Essa informação pode ser tratada de forma diferente, mas seja o que for, cria um motivo para o pensamento. Convido vocês a partilhar suas opiniões nos comentários. E é tudo por agora. Inscreva-se e vou continuar falando sobre os segredos do nosso mundo. Tchau!